E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo tecnicamente como se deve fazer. Você que está chegando agora já viu eu entrando com tudo aqui, fazendo uma venda nessa região. Depois eu vou explicar para você o porquê da venda. Olhe um ponto aqui ó, de região, entendo o que o gráfico está fazendo e já estou sentando o dedo. Cadu, como é que você consegue entender a movimentação tão rápida assim? Pessoal, depois que você entende a metodologia, depois que você entende como você deve fazer a leitura desse movimento, as coisas vão ficando simples, tá? Vão ficando bem claras para você e aí é só executar. Tá lá, pessoal. Simples, né? Simples, como 2 e 2 são 4. Deixa eu ver se eu pego novamente aqui, ó. Euro USD. Deixa eu seguir a sequência. Agora não dá mais, tá? Agora não dá mais. Mas cheguei aqui, ó. Fiz a minha entrada lindamente, rapidinho. Você viu abrir tecnicamente aqui. Abri o gráfico, vi movimento e já sentei o dedo. Você também é capaz de aprender a fazer essas leituras gráficas, entender o gráfico dessa forma. E aqui, o que fez eu fazer uma entrada tão rápida foi justamente o padrão de vela. No visual, você que é um trader, no visual eu já consigo ver o que o gráfico quer fazer aqui na região. Então, existe uma região, existe outra região, mas visualmente o próprio gráfico me mostra a força dos vendedores na região. Como eu não tenho o volume técnico aqui, o volume financeiro, às vezes eu posso até ficar com dúvida em relação. Mas quando um padrão de vela vem e demonstra claramente o que o gráfico quer fazer, pessoal, eu não posso ficar de fora, né? Então eu acabei fazendo já a entrada, ia fazer mais uma entrada ali, mas acabei desistindo por causa da possibilidade de uma pequena correção nessa região aqui. Mas vamos lá, vou te explicar o que eu fiz de entrada, mas antes eu deixo este e-book aqui ó, inteiramente grátis para você que é novo aqui no canal, que ainda não baixou. É um e-book onde eu falo justamente sobre padrões de velas, para visualmente você aprender e entender o que o gráfico quer fazer, se a vela vai subir ou vai descer ali na região. Para baixar é simples, basta você vir abaixo da videoaula que você está assistindo ou qualquer outra aula aqui do canal. Você vai na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do canal do Telegram. Lá no canal do Telegram o e-book vai estar fixado para você baixar. Você também encontra aqui o link dos treinamentos, encontra meu WhatsApp, encontra o Instagram. Aqui na descrição do vídeo ó, você também encontra todos esses links, tanto do canal do Telegram, como o meu Instagram, como o meu WhatsApp, como os links do treinamento, tá bom? Aqui é o meu Instagram, eu gosto sempre de deixar aqui para vocês, porque é o que você consegue me acompanhar em tempo real através dos stories, as postagens aqui dos alunos. Aqui você vê o meu Instagram, Cadu Rinaldi, tiers com resultados de alunos, link de acesso ao treinamento aqui ainda com 60% de desconto. E ainda, pessoal, agora eu fiz um link interativo aqui do Linktree que abre os dois treinamentos, tanto de opções como de Forex, tá? Ou outros mercados. Então, onde você pode aprender a metodologia que te ensina a lógica e a profundidade dos mercados sem frescura, de forma objetiva e reta. E aqui também deixei meu WhatsApp e o meu Telegram para você que queira mandar uma mensagem ou tirar alguma dúvida sobre os treinamentos, tá bom, pessoal? Então tá aqui os padrões de velas e o gráfico aqui. Ó, ainda bem que eu não fiz a entrada depois, né? Porque a entrada teria que ser aqui, ó. Depois o gráfico fez movimentação de correção. Então vamos lá. Por que da minha entrada? Olha só como tecnicamente a gente tem que aprender a ver o gráfico. Quando eu abro o gráfico de forma simples e objetiva, o que eu vejo? Ó, região de resistência, correto? Correto. E eu vejo aqui ó, um suporte. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, resistência, eu tenho aqui resistência e eu tenho aqui suporte. Olha o que esse gráfico fez, pessoal. Ele vem com vela forte, já desde o movimento dessa resistência, faz pullback, sem força nenhuma. Vela de força, faz um pullback de 50% do movimento que poderia já corrigir. E mesmo assim, olha o tamanho da vela que entra na região.
é tido como uma vela institucional. Qual é o desejo do mercado? O desejo do mercado aqui é continuar fazendo o quê? Rompendo fundos. É continuar fazendo o quê? O movimento técnico para buscar outra região. Então, um padrão de vela, no visual, você consegue entender o que o gráfico quer. Então, se eu tivesse o volume aqui, ficaria mais claro? É claro, o volume financeiro vai ser um filtro do movimento. Até esses dias o André falou assim para mim, né? É tão simples depois que a gente aprende a questão do volume. Inclusive, ó, o André, o aluno, aqui no canal do Telegram, que eu mostro para vocês, ó, é aqui onde eu coloco o e-book, você clica e faz o download. O André, aqui é o Francis, ó, batendo meta, ele falou assim para mim, Cadu, depois que eu entendi o volume, as coisas ficaram tão claras. Por quê? Porque quando você alia o preço ali na região, mais o volume financeiro, você consegue detectar a vontade do mercado. Então, aqui o Francis, ó, batendo meta, o Francis utilizando o indicador Hunter. Você pode entrar em contato caso você queira fazer aquisição. Lá no módulo 3 eu explico como ele funciona. Aqui é o André, ó, batendo meta, 5-1. Esse é o André que estava falando do volume para mim, e eu sempre falei para ele assim, olha, há quem diga que quem não sabe usar volume profissional não é. Mas como eu faço em OTC, professor? Não faz. Aí você vai pelo visual do padrão de vela, tá bom? Dentro do contexto, claro. Aqui o Luiz também, o Luiz utilizando o indicador Hunter. Aqui o Leandro, ó, batendo meta. Aqui o Eric batendo meta 2-0. Rildo batendo meta, fazendo seu saque, ó, quase um salário mínimo. André novamente aqui batendo meta. Aqui é o Rodrigo, ó, batendo meta no Forex. É isso aí, Rodrigo, semana abençoada. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Cheguei de viagem, um pouco cansado ainda. Aqui, ó, Rodrigo batendo meta. Melquisedeque, ó, batendo meta, 3-1. Alan batendo meta, ótimo, meus parabéns. Marcelo batendo meta, nossa, que trade lindo. Lucro acima de lucro. Luiz batendo meta, utilizando também o indicador Hunter. Aqui você vê o André novamente, ó, com o auxílio do volume. Eu queria ver onde ele falou para mim aqui. Aqui, ó, ele falando que viu algumas aulas do YouTube também sobre volume, ó, e também junto com o treinamento, e as coisas começaram a clarear. Rodrigo aqui, ó, batendo meta no Forex. É isso aí, Rodrigão. Meus parabéns. A aula, o Paulo aqui, ó, batendo meta. Eric batendo meta. Olha quanta gente, pessoal. O Marcos batendo meta. Aqui, pessoal, é o José. O José fez uma entradinha aqui, ó, logo cedo em Forex. E dá uma olhada, ó. Quase um salário mínimo. E o José depois mandou um áudio falando assim para mim, Cadu, graças a você e o método que você ensina, hoje eu não preciso mais acordar cedo para ficar tomando ordens de outras pessoas. Tá aí, ó, José vivendo do mercado, batendo sua meta, tranquilo, fazendo o que deve ser feito, né? Então, meus parabéns aí, José. Então, nessa entrada aqui, pessoal, nessa entrada aqui, tecnicamente falando, o que eu precisei fazer? Eu só precisei entender visualmente o que o gráfico estava querendo. Aqui como agora nesse exato momento aqui, ó. Eu posso ver que eu posso pensar em fazer uma entradinha de compra aqui nessa região? Eu estou tentando fazer uma entrada de compra nessa região. Se eu tivesse volume, seria mais simples a entrada? Pode ser que se eu tivesse o volume aqui, eu teria um entendimento melhor dessa entrada de compra. Aqui, ó, estava perfeito a possibilidade de compra. Aqui nessa região existe a possibilidade de compra? Existe a possibilidade de compra. Mas eu corro um certo risco? Corro um certo risco. Porque eu não tenho um volume ali para eu dar uma olhada. Porém, visualmente eu consigo detectar o que o preço está fazendo na região. Então o padrão de vela, ele é visual. Você tem que olhar na vela, é isso que eu quero deixar de entendimento para você hoje. Padrões de vela de forma visual. Traders, pelo amor de Deus. Tem gente que diz assim para mim, Cadu, eu não consigo decorar um padrão de vela. Tem gente que fala isso. Mas isso é uma questão cognitiva, pessoal. Talvez na infância, na criancice, vai fechar. Tá lá. Talvez você que não consegue decorar um mísero padrão de vela,
quando você foi criança, você não teve, como é que fala? Você não foi instigado a aprender a interpretação de texto ou visualmente interpretar aquilo através de algo que é lógico. Na minha época de escola, pessoal, a gente tinha aula de lógica. Então, é tão simples eu entender uma lógica de algo que está acontecendo, porque tem gente que olha, vê que é tão simples e é tão lógico que acha que é mentira, porque é tão lógico. Gente, olha isso aqui, ó. Por que eu fiz a entrada no movimento de venda nessa região aqui? Olha a lógica. Olha o tamanho do movimento. E onde eu tenho região de suporte? Aqui, ó. Ele não transpassou o suporte? Transpassou. Tem alguma região que pode travar ele atrás? Não. Não tem região nenhuma. Agora o preço chega aqui nessa região. O preço para nessa região. Então o preço que vinha rompendo região, ele retorna na região e faz o quê? Falha. Ele faz falha. Ah, Cadu, aqui falhou também. Aqui falhou. Só que aqui ele falhou com este padrão de vela. Por isso que eu falo para você que o padrão de vela é visual. E aqui ele falhou com este padrão de vela. Este padrão de vela. Se você não consegue entender, você conseguiu ver que esta vela de alta, ela fechou acima desta vela de baixo? Você consegue entender isso? Você consegue visualizar isso? Vou lá, deixa eu apagar isso aqui. Eu não vou tirar a entrada ali para a gente ver depois. Euro USD. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Por isso que eu falo para você que é visual. O fechamento da vela de alta foi aonde? Acima da vela de baixo. O que significa isso? Significa que por mais que tentou entrar vendedores na região, os compradores foram vitoriosos. E onde foi esse movimento que aconteceu? Justamente na falha de um movimento de queda, onde se instaurou aqui uma região de suporte. Então eu vejo visualmente aqui, ó, uma força de movimentação, onde já havia tido aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu com essa vela. Onde ela fechou, ó, acima do candle anterior. E o que aconteceu? Houve correção profunda da tendência. Aqui o que aconteceu? Acima da vela, o que aconteceu? Está tendo uma correção profunda. É visual. Padrão de vela visual, pessoal. Ah, eu não tenho volume. Tudo bem. Em OTC você não vai ter volume. Se tivesse volume seria melhor ainda, seria magnífico. Não temos volume, o mercado está fechado. Ótimo. Saiba, trader, você quer operar day trade? Você quer operar? Vocês que são operadores day traders, ou seja, abre e fecha a negociação no mesmo dia. Você que faz scalping, como eu, que trabalha com scalping, entradas curtas, expiração curta, saiba utilizar padrões de velas. Os padrões de velas são o efeito do preço na região de suporte e resistência. É ele que vai fazer o fechamento de toda uma contextualização do entendimento do gráfico. Então, se aqui eu tinha claramente um movimento de continuidade do preço, aqui eu tenho claramente um movimento de correção na falha do movimento. Então, aqui eu posso vender tranquilamente e aqui eu posso comprar tranquilamente. Aqui, com mais convicção, diria que o meu trade aqui praticamente eu tinha 95% de convicção do movimento, tanto é que eu entrei já com 3 taxas. Aqui, eu diria que eu tenho 70% do movimento de convicção, porque poderia haver um rompimento ali na região. Como eu não tenho volume, aqui eu não tinha quase 100% de movimento. Mas, tecnicamente falando, estou com chances dentro do trade. E dá uma olhada, pessoal. Olha que movimento lindo. Olha que movimento lindo. Então, para você fazer entradas como essa, como você viu eu fazendo uma entrada aqui nessa região, como você viu a entrada nessa região, basta você entender a causa e o efeito, o esforço e o resultado. Eu ensino tudo isso de forma profunda no treinamento, porque aqui eu consigo fazer algo superficial, como você viu eu mostrando na prática. Agora, se você quiser mesmo aprofundar e ter um entendimento lógico, você tem que ter isso na mente. A fundo. Olha o gap.
Olha o gap aqui, pessoal. O que que isso me mostra já? Cara, vamos sair do OTC que já deu o que tinha que dar. Então, ó, decore isso. Ó. Todas as vezes que você vê um candle de força, seja de baixa ou seja de alta, em movimentos de ignição, você tem continuidade de movimento. Todas as vezes que você vê em regiões de correção ou possível falha que tem força contrária ao movimento, você também tem possibilidades de correção, porque você tem força contrária ao movimento. Então, se você conseguir colocar isso aqui na cabeça, esses dois movimentos aqui, ó, de padrões de velas para você usar todos os dias, que são os dois padrões que eu utilizei aqui, ó. Eu utilizei a continuidade do movimento e a correção do movimento. São praticamente o mesmo padrão. Eu utilizei simplesmente esses dois padrões aqui, ó. Os dois padrões. Ah, Cadu, mas um tem vela maior, outro tem vela menor, o outro tem pavio, outro não tem pavio. Meu Deus, entenda o seguinte, o gráfico precisa de flexibilidade. Pessoal, um padrão que acontece aqui e acontece acolá, ele não vai ser idêntico. As coisas estão acontecendo, o gráfico ele é interativo. Você tem que entender os princípios. Por isso, os fundamentos da análise gráfica são importantíssimos. Eu ensino cada setor, todos os fundamentos de cada setor da análise do gráfico. Por isso, essa facilidade de entendimento e saber analisar o gráfico de forma tranquila. Como você vê aí os alunos analisando o gráfico de forma tranquila. Por quê? Porque aprende exatamente como analisar o gráfico de forma correta. Então hoje você aprendeu um pouco mais sobre como analisar os padrões de velas de forma visual, pessoal. Visual, tá? Como é que eu tenho que enxergar o padrão de vela na região? No visual mesmo. Você tem que olhar e saber o que está acontecendo. Quando tem força, quando tem fraqueza, quando está iniciando, quando está terminando. Aí esse encaixe vai ser dentro daquilo que nós chamamos de contexto gráfico. Você vai encaixar ele nas regiões corretas do suporte e resistência ou a favor ou contra o movimento de tendência. Então, a nossa palavrinha-chave de você que chegou até o final, para mostrar que você está acompanhando e o Cadu deve continuar trazendo aulas todos os dias aqui para você, a palavrinha-chave é visual. Então, eu aguardo o seu like, aguardo o seu comentário, aguardo a sua inscrição, aguardo você clicar na notificação. E você quer vir do treinamento, aprender de verdade, a fundo e aprender para não depender de ninguém, será muito bem-vindo ao treinamento. Lá eu vou dar a mão para você e vou te explicar tudo que é necessário para você se tornar um profissional nesta área. Os links estão aí embaixo. A inscrição pode ser qualquer hora do dia, da noite, feriado, fim de semana. Ao fazer a aquisição, você recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar e já começa a ter suporte diretamente comigo. Para você que quer fazer a aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo que eu te explico como que funciona e o valor. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, sabadão chuvoso por aqui. Aproveite a vida, aproveite a sua família. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Beijo no coração, fica com Deus. Fui!